Fala galera, nossos cumprimentos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês que estão nos assistindo ou ouvindo agora, né? Depois no, agora ou depois no YouTube aí, seja de manhã, de tarde, de noite. Eu sou o Alisson, esse é o CrenteCast, podcast feito por crente de banquinho e que é possível através de um clique. Relembrando que podcast rola uma vez por semana e você também poderá nos acompanhar através de cortes que são postados no YouTube. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo e, se possível, peço para você compartilhar o nosso podcast pelas suas redes sociais ou pelo WhatsApp. Também queria lembrar que algumas das coisas que nós falaremos aqui poderão ser referenciadas na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Hoje é a edição número 3 do CrenteCast e nós vamos conversar um pouco sobre várias coisas na vida de um irmão que está aqui na minha frente. Muitas coisas para falar. E aqui na minha frente hoje está uma pessoa muito especial para nós, que é do nosso convívio lá na nossa igreja, onde a gente congrega. Ele tem uma missão muito importante lá, que é a adoração, é o louvor. E ele vai falar muitas coisas para nós sobre isso e sobre a vida dele. Tá aqui na minha frente o Anthony Rangel. E aí, cara, como é que tá? Beleza? Tudo certo, graças a Deus. Prazer tá aí, CrenteCast, com vocês. Legal, legal. E aí, o que tem feito? Tá tudo certo? Trabalho, família? Graças a Deus, tudo certo, se encaminhando, né? Faz pouco tempo até que voltei a trabalhar, tudo. Foi um testemunho de vida, assim. Depois a gente pode explanar. E agora a gente só tá crescendo junto com o Mevan, tudo. Em paz com Deus mesmo. E tu tá morando em Santiago agora? Morando em Santiago. Você firmou aqui. Isso. Muito legal. A tua esposa, tu falou ela é de Jaguari, né? Isso, minha esposa é de Jaguari. E você? Eu de Tupanciretã. Aí nós nos conhecemos em Nova Palma, num congresso que a gente participou lá. Eu tava tocando, ela tava frequentando. E nisso a gente se conheceu, conversou, aí namoramos. Não demorou muito tempo, pedi ela em noivado e a gente casou, né? A gente casou em 2019. 2019 nós casamos. E nisso estamos juntos até hoje. Moramos em Tupã um tempo, moramos em Júlio de Castilhos também. 2019 tu falou? Casou com ela? Isso. Ah, legal. Aí moramos em Júlio de Castilhos, moramos em Tupã. Daí agora a nossa última parada, Santiago. Santiago. E até agora... E tá gostando? Né? Sim, nossa. Ótimo, tem sido uma bênção pra nós. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou natural daqui. E eu já morei em outros lugares também, mas... Tipo, parece que a realização da minha vida foi agora que eu voltei pra cá, sabe? Muito massa, eu gosto daqui também, cara. Pois é, cara, a gente tem várias coisas pra falar, eu quero fazer várias perguntas pra ti aqui, bem espontâneas, né? Mas assim, cara, eu quero começar por uma bem forte já, assim, cara. Eu quero que tu me diga, assim, aonde foi, que momento foi que tu conheceu o cara, o Jesus. Aonde foi isso? Que momento, como que aconteceu? Mano, pra ser bem específico, assim, meus pais, na verdade, começaram a ir na igreja antes de mim. Eu, assim, na minha fase, 15 para 16 anos ali, 14. Meus pais, eles frequentavam a igreja na época. Primeiro foi meu tio e minha avó. Daí nisso, depois meu pai e minha mãe. Daí eu era aquela fase, 15 anos ali, que a gente é rebelde, a gente tá na escola e faz um monte de coisa. Às vezes passa um pouco dos 15. Às vezes passa um Às pouco. vezes já tá com 25. Acaba tendo essas mesmas atitudes, então tem que viajar, né? Mas nessa época eu não tinha muito interesse, assim, sabe? Não, mas às vezes que me convidavam pra ir, eu ia com sono, tinha vezes que eu dormia, às vezes no culto, sabe? E aí, muitas vezes, daí chegou um ponto, nesse tempo de conversão, que meus pais, eles pararam de convidar daí. Eles meio que deram uma segurada. Mas o parar de orar, eles não pararam. Eles seguiram orando pela minha vida. Aí foi numa noite lá. Um culto de sexta-feira, se eu não estou enganado. Sexta-feira. Qual que era o lugar? A Mundial. A Igreja Mundial. Um culto de sexta-feira. Senti no coração assim, cheguei. Acho que eu vou ir hoje. Acho que eu vou ir no culto lá. Vou ver o que pode acontecer. Tentar entender a mensagem que vai ser entregue lá. Eu fui com eles. E naquela noite ali foi aquele choque. Choque, sabe, de espiritual na minha vida. Porque Ele falou contigo diretamente. Deus falou diretamente comigo, assim. Uma mensagem que tocou o meu coração a uma mudança. Que foi
sejam transformados pela renovação da vossa mente, né? Uma carta do apóstolo Paulo. E aquilo ficou na minha cabeça, rebatendo aquilo. Essa transformação, essa renovação. E depois disso, eu segui firme. Tinha o culto de domingo, tinha o culto de terça-feira, e eu segui indo, tentando compreender mais de Deus, sabe? E nesse início de conversão, logo depois, a gente tomou a decisão de se batizar. Eu me batizei, meus pais se batizaram comigo. E a gente se batizou todos juntos lá e foi um momento especial. E a partir dali, segui sempre firme, buscando esse contato, esse relacionamento com Jesus. Sim. Uma coisa que foi desde o começo, desde o princípio da minha vida assim com Deus, é o relacionamento. O que eu sempre tenho pregado, quando tenho as oportunidades de pregar, quando tenho as oportunidades de falar com os jovens, como a gente tem de responsável hoje no Mevan, a gente quer falar sobre relacionamento. Não tem como falar de Jesus e não falar de relacionamento. E é o que eu sempre tenho buscado desde o princípio. Depois que eu comecei estudando a palavra, buscando, me tornei obreiro lá. Fiquei um tempo de obreiro lá. E nesse percurso fui aprendendo muitas coisas com o pastor de lá, um pastor que me acolheu, me ensinou muitas coisas. Foi uma bênção estar com ele. Deus abençoe o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, Deus abençoe a vida dele. Foi um prazer estar com ele. E nesse percurso, como o módulo, o conceito da Mundial, eles mandam os pastores para outros lugares, né? Tem um revezamento. É umas coisas assim que eu não sei muito como ampliar o assunto, porque eu não era muito dessa parte de dentro, né? Mas eu entendi que chega um ponto ali, acho que dos custos, os pastores mudam de lugar. E nisso esse pastor ele se mudou e veio o outro, só que esse outro a gente não teve um bom relacionamento, a gente não teve uma abertura para contato. E eu comecei a enxergar através de estudos, na minha procura ao estudo na palavra, comecei a enxergar umas questões erradas, sabe? Questões que não estavam de acordo com a palavra. Não me sentia bem. E nisso eu comecei a ficar um pouco mais recuado das minhas obrigações que tinha lá. Conversei no máximo com o pastor, expliquei, não concordo tanto com isso, acho que não está correto, para não ter muita contenda, vou dar uma segurada, vou me retirar um pouco. Mas nesse meio tempo, eu pela minha prima, a Raquel, ela me convidou ao culto de jovens da Assembleia de Deus. E eu frequentava, quando eu ia na Mundial, eu frequentava nos sábados, né? Não tinha nada para fazer no sábado, eu ia no culto de jovens. Ia conhecendo o pessoal de lá, e eu fui gostando. E à medida que o que ia se fechando na Mundial para mim, com Deus, meus propósitos lá, ia se abrindo na Assembleia, com os jovens da Assembleia. Sim. Nesse meio tempo daí eu mudei de congregação e fui congregar na Assembleia de Deus. Aí tu começou a ter uma nova visão. Aí eu comecei a ter uma ampliação um pouco da visão, vi novos conceitos, novas doutrinas, e fui aprendendo muito mais. Lá eu fui muito mais instigado a buscar também a Deus, a estudar sobre a palavra, sobre as doutrinas em si, fui muito mais instigado. E lá eu conheci o Ministério de Adoração. Lá eu fui colocado em prática no Ministério de Adoração. Antes na Mundial não. Antes na Mundial era só um desejo meu no meu quarto, na minha casa, sabe? Nunca tive oportunidade para louvar na Mundial. E isso na Assembleia fui entrando junto com o Ministério de Louvor dos Jovens e eu já sabia tocar violão, daí eu fui começando a aprender teclado. Aprendi sempre sozinho, sabe? Peguei vídeo na internet e tentava aprender. Essa era a parte que eu ia, inclusive, te perguntar. Mas antes, assim, eu queria te perguntar. Essa questão, assim, que tu falou, que os teus pais, eles intercederam por ti e tudo mais. Os teus pais, eles já eram cristãos há tempo? Ou também eles foram no meio do caminho e tudo mais? Eles já estavam frequentando já há um tempinho. Primeiro tá. Foi meu tio e minha avó, depois eles convidaram eles. A tua família, então, ela foi aos pouquinhos sendo convertida? Foi aos pouquinhos sendo convertida pra igreja. Tá. Nesse tempo aí eu fui o último, né? Eles me buscaram e eu fui. Tá. E o teu encontro, então, com a questão da música na igreja, da adoração, então, foi na Assembleia, Foi na Assembleia de Deus, lá que fui. E comecei. Hoje tu tá na Mevan, mas tem algumas coisas ainda que tu carrega ainda da... Cara, sempre tem, né? Não tem como não ter. A principal que é a excelência, né, cara? A Assembleia de Deus, ela tem muito a questão da excelência no louvor, né? Tu tem que fazer perfeito. O melhor possível. É pra Deus. Faça o melhor possível. Faça o melhor que tu puder. Aprenda da melhor forma que tu puder.
tem que estar harmonioso, tem que estar bonito, não só pra chegar com um perfume suave, como a gente diz ao Senhor, mas também com uma harmonia boa para o pessoal que está escutando, para o pessoal que vai ser induzido à adoração através de nós. A gente conduz algo, se o pessoal ser envolvido nessa adoração, eles vão conduzir com a gente. Sim, legal. E essa excelência foi lá. Uhum. É uma característica forte, sim, sempre. E o que agora tu tá na Mevan, o que tu notou que tu incluiu na tua forma de adorar, que foi na Mevan que tu recebeu? Tem alguma coisa assim que tu... Na Mevan, eu consegui destacar na adoração a liberdade, um pouquinho de mais liberdade. Sem dúvida, sem dúvida. Porque apesar da excelência, a Assembleia ela é rígida, sempre foi rígida, sempre tem um conceito rígido, tanto de adoração como de uma vida com Deus. Sim. É um modelo que eles têm há anos, não tem como eu chegar aqui e querer criticar. Eu acredito, desculpa te interromper, que tipo, tanto a Mundial como a Assembleia como a Mevan, cada uma tem a sua qualidade. Obviamente, como feita por seres humanos, tem seus defeitos, exato, né? Exato. Inclusive, cabe salientar, né? Porque em todo lugar, como tu ali já tinha dito, teve algum pastor que falou alguma coisa que tu não concordou, né? E tal, e tu preferiu ser retirado que gerar uma contenda. Isso acontece em todo lugar, né? Muitas vezes as pessoas elas se equivocam. Provavelmente, quem sabe, já não tem até corrigido essa questão, né? É legal falar sobre isso também, né? Que, tipo, eu acredito que Deus esteja em todas elas. Sim. Só que muitas vezes a gente fica... Pro nosso caso, é mais uma questão, que pra mim foi, uma questão de personalidade. Tipo, eu gosto da Mevan por a questão que tu falou, a liberdade. É um lugar de adoração, é muita adoração, né? Sim. É desde o início, a gente já é preparado para uma adoração antes do culto começar e é um diferencial, né? Isso. Quando em outros lugares, para outras pessoas, talvez seja legal que seja um culto com um ritual definido, vamos dizer assim. Ritual que eu digo, não ruim, né? Que eu tô falando. Sim. Tipo, que segue realmente um script, né? Não, agora as pessoas entram. E até esse momento, quando 7 horas é o tempo de entrar. Depois eu vou começar com uma palavra, uma coisa bem definida. Depois o louvor vai tocar. Depois, pá. Tem gente que gosta assim. Claro. Tem gente, por exemplo, eu venho de um lugar, eu sirvo, sou militar. Tem caras que são tipo assim, né? Maniáticos e quadrados. E não é errado se eles encontram Deus, né, dessa forma, né? Mas como tu falou e te interrompi aqui, agora eu te cortei. É legal falar isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que é uma crítica, né? Porque na Assembleia, blá, 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 quadradinho. Não, nada a ver. Eu acho legal. Isso. E a Assembleia tem muitas características que, tipo, são muito legais. Tipo, pelo menos as vezes que eu fui até agora na Assembleia, foram cultos assim. Não que na Mevan não seja, eu encontre um fogo, assim, sabe? Mas a Assembleia é muito destacado isso, cara. O pentecostal, sabe? Aquela coisa... Quando vê, tu tá ali já estão te entregando negócio, sabe? e bem... muito legal, cara. Às vezes não é um passeio, né? E não é também a gente sair de casa pra vou lá na Assembleia hoje porque eu preciso receber o negócio. Isso. Às vezes a gente vai porque quer receber... Quer ir lá visitar, né? Claro que já passou em momentos pela minha cabeça. Vou lá, né? Deus vai tem que falar comigo. Vai que tem alguma coisa pra falar pra mim. Não, hoje... Cara, às vezes tá numa fase meio ruim ali. Não, eu preciso... O senhor vai ter que falar comigo hoje. Daí, tipo, vai lá na Assembleia como se Deus não estivesse ali no quarto. Exato. Acontece. Mas, cara, então, tipo, eu gostaria que tu continuasse falando, assim, sobre esse momento que tu encontrou a música dentro da igreja, assim. As características que tu absorveu de cada lugar, se tinha alguma coisa pra ti que já desde a Mundial, assim, Deus já tava te falando, olha, teu lugar é ali, Deus já te falava assim, eu quero que tu adore, eu quero que tu... A música pra ti, ela começou no secular? Começou no secular. Aprendi violão quando eu não era crente ainda, não era cristão ainda, eu já aprendia violão sozinho, comecei a tocar violão sozinho, arranhar. Mas eu gostava muito de rock, né, nessa época. Quando eu tava lá, eu gostava muito de rock, sempre. Linkin Park, Creed, coisas da época, assim.
brasileiro, Malta. Creed eu assim. escuto ainda. Creed é incrível, né? Cristão, mas o cara é conhecedor da música, né? Sim. Creed escutava direto. Várias bandas, assim. Eu gostava muito do rock, do internacional. E à medida que eu ia vendo, assim, me bateu esse interesse de cantar também essas músicas, tentar cantar. Tanto que eu comecei mais a cantar em inglês do que português legal. nessa época, sabe? E tu já sentia um filtro assim no teu coração? Tem certas coisas que eu não gosto porque fala isso. Tu já sentia algo do tipo assim, Deus já te tocava nessa questão? Sim, com certeza. É muito que se fala, né? Como a gente diz, né? Diferentes tipos de igrejas tratam a música secular como de uma forma, né? Uma é totalmente pecado, não escute, outra não. Faça o que você quiser, Sim. de acordo com se te convém, não sei o quê. Ao meu ver, aos meus olhos, da época, desde que toda a busca que eu tive, é muito dessa questão. Se o conteúdo não me traz uma coisa que vai evoluir pra mim, não faz sentido eu escutar. Se não é uma semente ruim, Uma semente ruim, uma coisa que vai penetrar na tua cabeça. Porque tem coisas que a gente não consegue nem discernir por que guarda na cabeça. Porque às vezes tu nem conhece essa música, pega um funk, tu nem conhece um funk, mas aquelas batidas é tão repetidas por todo lugar que tu vai, aquela batida tá, não sei o quê. E a letra fica guardada na tua cabeça, como é que eu guardei essa letra? Mas eu não gosto. Eu não gosto da música, mas como é que ela tá na minha cabeça? De tanto que repete. Sim. Mas eu não escuto ela. Não é por isso que eu sei qual é que ela fez diferença na minha vida. Ela não tá na minha playlist, ela não tá, eu não fico cantarolando ela na minha casa. Então questão do gosto musical, eu também tive muito isso, sabe? Na minha época de assembleia. O receio de ainda gostar de algumas músicas que eu tava, que era o rock, né? Sim. Gostar, se eu gostar de algumas aqui, sabe que não vai dar problema pra mim, se souberem, sabe? Se souberem, vai ficar feio. Porque eu não tinha tanta playlist cristão, sabe? Eu não conhecia os ministros, né? Não conhecia. Os primeiros que eu conheci foi o Fernandinho, Gabriela Rocha. E nisso eu pensei, daí eu ficava refletindo, mas é a música, eu tô vendo a música, eu vi as traduções da música, é apenas uma música. É aceitável. É aceitável, eu não vou ficar diabolizando tudo nisso. Porque às vezes acaba que a gente toma um ponto de querer diabolizar todas as coisas, cara. E é uma coisa que nos paralisa, nos dá uma barreira. Teve um pastor numa igreja batista que eu frequentava, ele falou assim pra mim: não espiritualize todas as coisas. Isso. Às vezes tu... Calma, vai com calma, né? Às vezes tu quer espiritualizar tudo. Opa! Olha, aquele porta-caneta, não sei se tu percebeu. Ele é a seção debaixo da Falcon 9, da SpaceX. Ele acredita em astronomia. Tipo assim, sabe? Sim. Pô, se ele acredita todas essas... Será que ele acredita em outras vidas fora? E daí esse papo já avança, né, cara? Até... Às vezes... É um assunto que é muito complicado, assim. É muito delicado, mas não tinha que ser, né? Sim. Porque você reflete... Poxa, o cara tá debatendo, os cristãos estão debatendo se música secular é pecado ou não, se tatuagem é pecado ou não, enquanto tem um monte de gente precisando de alimento na rua e não faz nada, né? Esse é muitos pontos, assim. É muita coisa levantada que não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Não, e o principal disso, eu sempre, já me lembrei no automático agora, cara, Romanos 8,16, que fala: o Espírito de Deus, ele testifica o teu espírito. Então, tipo assim, cara, se tu tá com uma dúvida, alguma coisa, coloca pra Deus, pro Espírito Santo. Cara, pra que resposta melhor? A gente quer tirar a resposta arrancar na igreja. Cara, a gente vai lá pra comunhão, pra receber palavra, obviamente, pra adorar. Mas, tipo assim, tem coisas, cara, pelo amor de Deus, né? Vai descobrir sozinho. Pergunta pra Deus, cara. Então, tipo, cara, isso aqui não me afeta em nada, entendeu? Claro, obviamente, eu dei esse exemplo, mas, tipo assim, tem galera que realmente vai pensar assim. Só que isso é uma coisa que tem que ser quebrada, né? Tem que ser quebrada essa espiritualização, chega a ser farisaico, né? Isso. Nos limita muito espiritualmente. Porque chegou um ponto da minha vida que eu tive essa visão. Porque, querendo ou não, meu maior período de busca de conhecimento foi na Assembleia. Lá eu aprendi todo um conceito. Sim. E ao sair de lá, que eu posso planar também isso, né? Depois que eu saí de lá, logo que eu casei, eu saí. A gente se mudou. Pra conhecer outro ministério, é outra coisa. Tu ainda fica com a mente assembleiana na cabeça.
E um peso, né? Parece É que um eu tô peso. fazendo coisa errada. Tá errado essas coisas. O outro chega numa igreja, meu Deus, esse culto diferente, te escandaliza, não sei o quê. Por exemplo, que aquele dia que tu tava ministrando louvor no Mevan. Cara, se tu entrasse e ministrasse louvor de boné, cara, Deus livre, como o irmão tá de boné ali ministrando louvor. Oh, meu Deus do céu. Se escandaliza e são coisas... Eu aprendi esse parênteses aqui. Eu ministro de boné, sabe por quê? Porque eu sou careca. Sim. Só que às vezes eu não rapei. Porque eu gosto de ficar com o cabelo rapado. E aí, tipo, você fica aqueles cabelinhos assim. Aí eu já não gosto, né? Daí eu vou botar esse boné aqui pra. Isso aqui tá muito feio isso aqui. Tá louco, Mas eu sou assumidão, careca, assim. Eu sou militar e Sim. eu já uso cabelo baixo. Aí eu, tipo assim, a gente usa gorro o dia inteiro, cara. E daí o cabelo vai indo. Vai indo. Vai indo embora. E daí eu optei, cara, chega, eu vou rapar meu cabelo. E aí, rapar na Gillette mesmo, sabe? Aí, é por isso que eu toco às vezes louvor de boné. Mas agora das próximas eu vou ir sem boné, então. Não, pra Não que evitar, tenha problema, né? se alguém pensar alguma coisa, eu já evito, né? Não, mas tem muito isso, sabe? Essas discussões às vezes acabam sendo fútil, né, cara? É uma questão que o Daniel pregou no domingo, lá no Mevan, que é a questão do... Quem somos nós pra apontar o dedo pras pessoas, né? Pra julgar. A gente fica apontando, como eu preguei numa quarta-feira, o filho pródigo volta pra casa do pai, o pai o recebe, corre até ele, o abraça, dá beijo, prepara um banquete pra ele, novas vestes, enquanto o irmão vai lá e não senta junto com ele na festa, como o Daniel falou também, e não, eu não te reconheço como meu irmão, tu não merece estar aqui, o que tu tá fazendo aqui? Olha a burrada que tu fez e o pai vem, te abraça e te leva pra cá. Então, a gente tem muito essa mente. Mesmo que, eu não sei se é um instinto do ser humano, porque o ser humano ele é muito assim, parece que quer competir até no espiritual, o cristão parece que quer competir até no espiritual. Quem é mais santo do que o outro. E isso tem muito em outros contextos. E complica, né? É muito complicado. A gente acaba criando essas discussões fúteis pra se achar maior que o outro. Ah, ele escuta música secular, eu não escuto. Ah, ele tem tatuagem, eu não tenho. Eu tô mais santo que ele. Limpo. É, eu tô limpo, eu não marquei minha pele, não cortei minha pele. E tem muitas questões assim que não tinha necessidade, cara. Não tinha necessidade de tá debatendo, porque acaba tendo uma divisão entre as igrejas que eram pra estar pregando juntos sobre o evangelho estão divididas por causa da placa, né? Cara, e quando tu falou isso aí, eu já lembrei, né, que acho que é Paulo que fala, né, que ele se sentiu pior. Isso ele já era um convertido, né? Mas mesmo assim, eu sou o pior dos pecadores. E tipo, esse é a forma como deveria ser. Como é que eu vou dizer assim, cara? Tem uma música do Morada que fala: o fraco é forte, né? O grande é pequeno. Que é tipo, é o contrário, cara. Então o reino de Deus é aquela coisa pra confundir o sábio mesmo, né, cara? Então se tu... eu só agora... Cara, eu faço o meu devocional, eu fico 2 horas na beira da cama, ali na Bíblia, ajoelhado. Orando. Tipo, cara, enfim, não tô aqui julgando, que é ruim, entendeu? Com certeza. Mas, tipo, o cara fazer pra querer, sei lá, dar uma carteirada em Deus, quem sabe? E, tipo, pra depois, Deus, o Senhor sabe que eu sou melhor que esse. Sim. Tipo assim, né? Como aconteceu, exato. E é incrível, né, cara? Como o reino de Deus é isso, né? É o contrário, cara. Tipo, a tua consciência tem que ser que tu é o pior. E Paulo, hoje a gente entende que Paulo era um homem muito espiritual, né, meu? Mas lá naquele tempo ele deixou escrito que ele era o pior. Então a gente tem que seguir o que ele falava, porque o reino de Deus é o contrário. Tipo, quando a gente se acha que tá forte, tá fraco, e quando tá fraco, tá forte. Eu acho muito massa isso, cara. Realmente é uma coisa que me chama muita atenção. E, cara, eu queria dar uma mudada agora sim. Vou mudar aqui. Eu quero falar um negócio aqui. Ser mais técnico agora. Eu notei que, tipo assim, quando tu toca o louvor, pra ti, não sei se eu posso estar errado, mas, por exemplo, assim, tu dá importância mais pra que a música esteja bonita do que, por exemplo, assim, cria um clima de adoração, né, em cima de tocar bem, não dando tanto importância, por exemplo, pro tom. Por exemplo, eu sou esse cara também. Tipo assim, se eu tiver que baixar 1, 2 tom, eu baixo. Eu não tô nem aí. Porque pra mim, o que importa realmente é que
as pessoas não sejam atrapalhadas na adoração por eu estar cantando mal querendo tocar no tom original. Sim. Não sei se tu entende. Uhum. E, tipo, eu não sei se tu é assim também. Tipo assim, me pareceu, não sei se eu tô errado, cara. Tipo, ou tu tenta tocar mais original, assim. Agora a gente tá falando mais de Não, técnica. agora falando de técnica, realmente, sim, ó. Quando eu entrei na Assembleia, foi ali que eu conheci os tons. Eu não sabia. É? Eu aprendi a tocar violão, eu não sabia de tom, cara. Eu ficava, ia no Cifra Clube na internet, pegava a música cifra e tocava no original. Aham. Só que minha voz saía muito rachada, meu. Eu não entendi, meu Deus, como é que eu vou me explorar minha Tu voz? não tava no teu lugar dentro da música, né? Não era meu tom, Na cara. tua Minha voz região, não né? tinha como sair naquela região vocal. E na Assembleia eu descobri isso. Porque lá a gente começou a ter. Tem os corais, né? E lá a gente começou a produzir mais a voz, a praticar, fazer exercício com a voz. E eu fui lá descobrindo os tons. Ah, tu quer mudar o tom? Daí eu descobri como assim pode fazer. Que eu não tinha entendido, sabe? Eu aprendi na marra o violão. Eu não sabia nada de tom. Aí quando eu comecei a descobrir, eu vi que outros tons ficavam melhor pra eu cantar. Eu me sentia mais confortável, Sim. mais à vontade pra cantar. E aí que eu fui descobrindo. Lá eu descobri que eu era um baixo, né? Na minha região vocal é baixo. E, meu Deus, não tem um cantor que tu vai ver Sim. que canta baixo, que eu vou cantar no tom original dele. Daí eu vou conseguir, não vou ter que mudar. Cara, mas, cara, eu tenho que elogiar isso, cara, porque assim, ó, muitas vezes a gente deixa de ser o que a gente é pra querer ser uma coisa que parece ser boa. Uhum. Mas, cara, tu deixa de. Parece ser uma. Ai, tô espiritualizando. Na verdade, não. Sabe? Tu não pode perder tua essência, né, cara? O teu jeito de cantar, inclusive te elogio, eu gosto, cara, quando tu tá tocando. Do que. Vou tocar. Cara, tipo assim, a galera ia ficar de cara comigo se eu levasse meu violão afinado do jeito que eu gosto de tocar, cara. É? Porque eu ia, tipo, afinar meio tom abaixo o violão. Sim. E ainda ia tocar diferente do que é a Do original. original. Mas eu acho legal isso, cara. É isso mesmo. Tem que estar à vontade com o louvor ali. Quando tu se sente confortável pra cantar, né? Tu vai. Uma música que não tem nem condição de tu cantar essa música nesse tom original. Como é que tu vai fazer? Sim. Vai ficar se rasgando lá. Porque às vezes tem músicas que tu fica batendo na trave e tu vê que não vai conseguir. Mas insiste e acaba ficando uma coisa cansativa. Às vezes tu machuca a tua própria voz. Muitas vezes já passei e tá louco. Minha garganta assim por dentro, as cordas vocal. Eu saí rouco da igreja. Não é legal, né? Não é legal, muito desconfortável e prejudica muito. É difícil de se recuperar. Não, e tu fica. Acontecia comigo de ficar com a moral baixa, cara. Tipo assim, eu pensava, não canto nada. Ficava pensando assim, cara, não canto nada. E às vezes eu ainda dou uma insistida, quero tocar algumas coisas em original assim. Eu acabo errando. Não funciona. Tipo, e a gente também não pode se comparar, né, cara? Porque tem gente que toca aí, só faz isso, né? E serve a Deus, né? Tocando, adorando em vários lugares. E, tipo, vários dias da semana, em lugares diferentes. Foi o conceito que eu tive que desmistificar na minha adoração. Que foi que, apesar de eu pegar um louvor, normalmente, se for pegar um conceito de adoração quadrado, eu vou pegar aquele louvor no tom original e eu vou cantar exatamente igual ao cantor. Só que isso foi totalmente quebrado quando eu comecei a estudar um pouquinho as questões da adoração. Porque o ponto principal, eu não sou o Gabriel Guedes para cantar a música dele como ele canta. Não tem necessidade disso. Eu não sou o Fernandinho para cantar uma nova história como o Fernandinho canta, da forma que o Fernandinho canta. Eu não tenho como ser nem a Gabriela Rocha para cantar um Creio que Tu És a Cura da mesma forma que ela canta. Sim. Então, Falsete da música. falsete toda a música não é possível. Tem que parar com isso, parar de querer imitar o cantor. Tu tem a música, tu tem a tua voz. É só saber tocar música, faz a tua adoração. Tu não pode dizer, eu imitando o Fernandinho cantando a música dele lá no altar. Não é o certo. Não me faz sentir confortável. E aí quando a gente tem essa liberdade de trocar o tom, eu troco o tom, consigo cantar do meu jeito, faço melodias da minha forma, arranjo da minha forma. É o meu jeito de cantar essa canção, é a forma que eu adoro. Então eu desmitifiquei muito isso, porque antes era quadrado, o cantor canta assim, eu vou cantar que nem o cantor, eu vou fazer as mesmas coisas que o cantor E faz. acabava limitando, né? Acaba te limitando. Acaba que tu quer fazer igual ele, daí tu fica focado só naquilo, só na técnica e esquece do teu espiritual.
é uma coisa que a gente tem que sempre manter em equilíbrio, né? O cara que é técnico, ele quer manter ali, mas ele não pode esquecer do espiritual. Porque se é técnico, eu posso até cantar pra um barzinho, né? É o suficiente. Técnico vai ser o suficiente. Mas no altar, aí, para pessoas que estão sendo tocadas através de uma adoração, tem que estar em equilíbrio. A adoração tem que estar em equilíbrio com a técnica. É muito importante, nossa. Legal, cara. E assim, que momento foi assim que tu te viu, tipo, no altar, assim, tava adorando, teve um momento que tu sentiu assim, cara, era aqui que era pra eu estar. Você chegou a sentir isso assim? Eu, tipo, é diferente, né? Pra mim, eu me vejo de outra forma, assim, sabe? Eu, na verdade, pra ser bem sincero contigo, eu sou tipo uma pessoa que faz várias coisas e eu tento ajudar em várias coisas, na verdade, sabe? E eu não me considero um ministro de adoração, te confessar assim. Eu não me considero. Mas eu toco porque eu vejo que a obra necessita Sim. que está na palavra, né? E a ceifa, entende? Sim, Precisa as pessoas para fazer a colheita, né? Então, tipo, eu ajudo da maneira como eu vejo que eu posso ajudar o melhor possível. Acredito que daqui a pouco vai ter mais gente, mais galera assim, não vai precisar ajudar nisso, eu vou achar outra coisa para fazer. Porque esse é, na verdade, quem sabe é o meu ministério, ajudar ali, aqui e ali. É o que eu sinto no meu coração. Sim. Mas pra ti assim, como que foi esse momento? Quando tu tava lá na assembleia e tu tava no banquinho assim, tu falou: alguém falou pra ti, tu toca, e tu subiu no altar lá, começou a ensaiar e subiu no altar, e vi, caramba, eu queria estar aqui mesmo. Teve esse momento assim pra ti? Cara, foi durante um retiro. Durante um retiro na Assembleia. A gente foi pro retiro. Antes do retiro, tinha feito uma inspeção pro quartel naquela época. Eu fiz toda a inspeção naquele dia, só que eu não passei por uma questão do meu braço, que ele não estica. Meu braço esquerdo ele não estica. E não tinha como fazer Tinha a formação. Não, é desde o nascimento. É mesmo? Ele foi deslocado, só que tá. foi só colado no lugar dele, não estica. Daí não tinha como fazer, eles me notaram lá que eu fui fazer a formação lá, e aquele braço aqui todo o contrário. Aí eles perguntaram, mas tem um problema, daí eu fui fazer umas flexões pra ver. Dei força demais, ele tava me Mas você já prejudicando. sabia, já. Eu já sabia. Não imaginei que talvez fosse me travar. Tá. Porque eu tava meio que contando que ter a experiência do quartel pra Você mim. queria Vamos ver servir. queria te servir. Aí nisso eu conversei com o comandante lá e acabou, eu sinto umas dores realmente quando faço o exercício ali, puxo força ele. Não, então vamos te liberar. E nisso que me liberaram, eu acabei tendo a oportunidade de ir pro retiro, né? Foi nessa mesma época. Eu não ia ter como ir porque eu ia estar dentro do quartel. Daí eu fui pro retiro, a gente foi, aproveitou, a gente tava tocando teclado já lá. E a gente conduziu uma adoração, né? O retiro, ele nos dá essa liberdade, né? Sempre fazer o mais espontâneo possível, né, cara? No retiro de jovens, a gente fazia o mais espontâneo possível. Simplicidade, era um carrom, um violão, uma guitarra, um baixo e o teclado. A gente fazia uma adoração e aquela foi tão espontânea, aqueles momentos lá foram tão importantes, era meu primeiro retiro. Nunca tinha ido antes, né? E foi um momento muito importante na minha vida, que rebateu essa adoração. E depois, logo, quando a gente voltou, tinha o culto de sábado dos jovens e eu ministrei naquele culto, a adoração. E naquela ministração, pós o retiro, foi fogo puro, cara. Eu ministrei o carpinteiro naquela noite. Nossa, pegou fogo. Eu me senti tão tocado. Estava fazendo. Esse é meu ministério, esse é meu ponto principal. Eu sempre gostei de pregação e de adoração, sabe? Eu sempre gostei de fazer as duas, né? Sempre estudei de acordo com isso. E adoração aquele dia, assim, nossa, meu Deus. É aqui onde eu preciso estar. Eu aprendi, estudei muito, busquei muito para conduzir uma adoração, para entender como é a condução de uma adoração. E sempre levei a sério, sabe? Sempre fui muito responsável com isso. E ali me deu aquele baque, meu Deus, não, eu tenho que ficar aqui. É necessário eu estar nessa posição aqui. E foi tocante, aí. A partir dali, assim, eu comecei a buscar cada vez mais. Legal, cara, legal. Tipo, isso foi num retiro da Assembleia, tu No falou, retiro da né? Assembleia. De jovens, né? Isso, retiro de jovens. Legal. Você, lá na Assembleia, tem aquele retiro, tipo, eu não sei, Encontro com Deus, acho que chama. Fazem lá também? Lá não me lembro se faziam. Tá. Eu me lembro, acho que um dos retiros que mais me marcou na minha vida até agora falando em retiro, foi lá na igreja que eu tava, era outro nome, mas era tipo assim, ele seguia a mesma estrutura.
tinha várias igrejas que faziam encontro com Deus, sabe? E daí a igreja que eu tava lá, eles seguiram o mesmo script, assim, sabe? Só que era outro nome, era Avivar o nome do... E era bem legal, assim. Mas, cara, assim, eu não ministrei lá, eu tava no retiro, eu Sim. tava sendo ministrado. E, tipo, foi incrível, cara, porque naquele dia não tinha ninguém tocando lá. Foram 3 dias, a gente chegou na sexta e saiu no domingo de noite e não tinha banda. O som todo era mecânico, cara. É. E, cara, foi assim, não sei o que aconteceu lá, cara. O fogo, assim, de Deus, assim, tipo, gente sendo batizada com o Espírito Santo. Isso. E, tipo, cara, falando em retiro, eu lembrei disso porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa também de música ao vivo pra Deus agir, né? E, tipo, aquele dia Deus mostrou que, cara, ele faz o que ele quiser a hora que ele quiser. É. Claro que, obviamente, naquele momento não tinham ministros de louvor, mas tinham pessoas responsáveis que estavam, inclusive, fazendo a escolha das músicas da forma que elas entendiam que Deus estava direcionando. E, cara, foi tremendo, cara, sabe? Pessoa sendo batizada, pessoa sendo liberta, sendo curada, com som mecânico. Só que pessoas ao redor ali, intercedendo, muita oração, sabe? Sim. Muitas coisas sendo quebradas, sabe? Foi muito massa. Agora tu falou em retiro, eu me lembrei disso daí. Esse retiro foi muito intenso pra mim, né? Eu não sabia como é que era um retiro, né, cara? Aí eles fazem uma viagem pra um lugar, né? Tem um custo dessa viagem, da alimentação, tudo. E a gente foi, né? A gente viajou pra um lugar isolado em Itaara. É um lugar lá que as pessoas vão pra lá. Em Itaara a gente... Não é na beira de um lago lá, esse aí? Ah, não tô lembrado se é. Porque tem um lugar lá em Itaara que a gente ia lá também. Esse último foi em Itaara. Esse que teve, só que eu não fui. No que eu fui, como é que é? Não me lembro, não me esqueci o nome da cidade agora. Mas é que tem aquele monumento do cara de índio, cara. Esqueci o nome da cidade. Não tô lembrado também. Que é tipo que a gente foi até lá visitar. Esse é outro retiro. Foi o retiro que eu fui, né? Ah, tá. Esse último eles foram pra Itaara. Eles pegam um lugar, sabe? Eles pegam um lugar. No outro, do ano passado, eles foram pra Marcelino. Eu acompanhei sempre eles, sabe? Tem muito carinho por eles. O pessoal de lá. Só que esse meu lá foi... Nossa, foi... Exatamente, pessoas sendo batizadas no Espírito e correndo pelo mato lá, sabe? Correndo pelo gramado e tudo, e sem saber pra onde ir. E foi intenso. Massa. E a gente se divertia, tinha gincana. Depois daquele retiro que eu recebi um convite pra ministrar em Nova Palma, no Congresso de Nova Palma. Legal. E aí as coisas iam se encaixando aos poucos, sabe? Tinha um Congresso em Nova Palma, o carinha me convidou. Ah, vamos lá. E nisso eu tinha um ministério lá, eu e meus amigos, né? O Rafael e o Luan, um abraço pros dois. A gente tinha nosso ministério. E a gente queria buscar, vamos tentar pra ver se o pessoal não nos convida, né? Vamos ver se a gente consegue crescer nisso, como ministério. E nisso a gente recebeu essa oportunidade de Nova Palma. A gente foi, tocou lá. E foi lá que eu conheci minha esposa. Todo esse contexto, essa linha temporal, foi lá nesse congresso de Nova Palma que ela tava lá e que ela me viu. E nisso que a gente começou um pouquinho dessa nossa história. Ah, conheci. Legal. E daí, nossa, depois desses momentos ali, foi só aperfeiçoando, sabe? A questão da adoração, do ministério, reconhecendo isso como ministério mesmo. Nossa. Você chegou a fazer, tipo assim, algum curso voltado pra isso? Ou você tem sido ministrado por Deus no seu ali, no quarto e tal? Questão da adoração. A questão da Questão da adoração. adoração, eu tive ministrações mais dos pastores, dos meus pastores que tinha tá. lá, sabe? Curso específico, assim, de valor, nunca tive. Foi ministração dos pastores e muita busca também através da palavra, de ministrações na internet. Sim. O Anne Saldes, que é uma referência pra mim, que é da igreja do Alessandro Vilas Boas. Tive muitas ministrações deles referentes à adoração. E isso foi buscando, pra entender, compreender o que eu tinha que fazer, que forma eu deveria fazer pra conduzir realmente uma adoração, né? Legal, cara. Vamos fazer um som? Faz um som pra nós? Com certeza. Vou pegar ali pra ti. Quer palheta? Não? Não precisa. Fica à vontade de tocar o que tu quiser, cara. Não, como eu tinha falado, né? Minha vida com Cristo sempre foi baseada em relacionamento, né? Na busca de relacionamento com Deus, no contato com Ele. E uma das primeiras canções que eu escutei quando me converti foi a Quero Conhecer Jesus, né?
E eu vou cantar essa aqui Tá. pro pessoal. Massa. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Massa. Glória a Deus, cara. Muito Amém. bom, cara, muito massa mesmo, cara. Queria te dizer que, tipo assim, eu te admiro pelo que tu faz, com a excelência que tu faz. Glória a Deus por isso também, pela tua vida. Isso, tipo, faz totalmente a diferença, né? As pessoas acham muitas vezes que tu tá subindo num palco, né? Que tu tá engrandecendo a tua vida, porque tu sabe tocar ou sabe cantar, sei lá. Só que muitas vezes as pessoas esquecem o que aconteceu antes disso, né? Certa vez eu vi um pastor falando, Deus usando ele para fazer maravilhas num culto, assim. E daí as pessoas, o pastor tal. Daí, tipo assim, a única coisa que ele falou foi assim: não, primeiro Deus, porque foi com ele, foi nas noites ajoelhados com ele que eu aprendi a fazer. E eu tenho esse contato com ele para estar fazendo aqui também. Então, sempre, obviamente, primeiro nome de Deus, mas a gente também exalta a vida das pessoas, porque muitas outras pessoas são tocadas nesse momento, né, do louvor. Sim. E é uma construção que tu fez com Deus no teu íntimo, né? Então, na verdade, a gente não quer engrandecer, mas ao mesmo tempo também quer agradecer, na verdade, a Deus por isso, né? E, tipo assim, a gente tá chegando no momento final aqui do podcast. Nos podcasts eles estão curtinhos, estão mais ou menos com 40 minutos. A gente tá com 49 minutos agora. Mas vai ter mais oportunidades pra gente conversar, eu creio. Sim. Mas eu queria te perguntar o que tu gostaria de deixar para as pessoas, de acordo com o que Deus tem falado na tua vida, que tu carrega contigo, assim, que tu queria colocar assim no coração das pessoas. Esse é um momento que a gente gostaria de ouvir de ti o que Deus tem. Sim, desejar minha oração para as pessoas que têm nos escutado, nos visto aqui no Crentecast. Busquem de todo o coração o relacionamento. Se teve uma coisa, um momento da minha vida com Jesus é que foi entendendo que o relacionamento ele é extremamente importante. Sabe, Deus não está longe, né?
Deus não está longe de nós, Ele está muito pertinho. Às vezes a gente acaba criando essa barreira de que Deus no céu e nós aqui na terra, nós não, Ele está do nosso lado, Ele está nesse podcast, Ele está na minha caminhada para minha casa, meu retorno para casa agora, Ele está no meu trabalho, Ele está em todo lugar que eu estiver. E a busca do relacionamento é extremamente importante. Eu não caí de paraquedas no meio de decisão de ser cristão no cristianismo, eu não caí aqui de paraquedas. Eu sofri, tive consequências por atitudes que tomei antes de Jesus, sofri muito com isso, passei por perrengues sérios, e aí fui conhecendo Jesus, aí fui cair em si e tomei a decisão de conhecer Jesus. E ele me transformou, né? Ele foi mudando a minha vida, foi moldando a minha vida de uma pessoa que não tinha uma identidade, que não se sentia uma pessoa, não se sentia único, original. Eu me inspirava em muitas das pessoas e não tinha encontrado minha identidade. E em Jesus eu encontrei quem eu era realmente, sabe? E o que eu deixo para as pessoas é isso, cara. É buscar o relacionamento com Deus. É buscar o contato com Deus. Conversar com Jesus. Conversar em todos os momentos. Dia até a noite do que a gente tiver. A oportunidade de estar vivendo com Ele, convivendo com Ele. É extremamente importante. A gente não alcança do nada. Não cai sobre nós o Espírito Santo do nada. A gente tem que ter uma procura para entender mais do Senhor, para usufruir mais do seu amor, né? É algo que a gente tem o contato, a gente tem o livre acesso, todos temos. É questão do usufruir, né? Usufruir do amor de Deus, usufruir do relacionamento com Deus, a gente precisa ter ações. Esse é o principal. Pra gente ter um relacionamento com Deus, a gente precisa tomar essa decisão de ter esse relacionamento. É isso que eu deixo. Amém, cara. Amém. Te agradeço por vir aqui, pela tua presença. A gente chegou ao fim. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Que muitas coisas maravilhosas tu possa viver ainda fazendo a obra dele. E queria dizer agora pro pessoal que chegou realmente ao fim, né? O nosso podcast de Crentes de Banquinho chegou ao fim. Agradecemos a todos que nos assistiram. Um abraço a todos. Lembrando que qualquer referência pode estar nos comentários. De repente alguma coisa que a gente recomenda você a assistir pode estar nos comentários. E a gente também lembra, né? Quem puder compartilhar aí através das redes sociais, Facebook, onde puder, né? No WhatsApp, a gente agradece. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém. Até a próxima. Falou? Isso aí, valeu.